Oi amigos, mais uma vez fazendo novamente um vídeo. Fiquei um tempo parado, buscando de Deus o entendimento do livro de Levítico, estudando, me aperfeiçoando um pouco, para estar passando algo que fosse de Deus, não do Arlindo. Existiam algumas leis sacrificiais, né, que Deus deixou bem detalhado para Moisés como faria em Levítico, o holocausto, a oferta de manjares, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, né? Tudo isso tinha um motivo naquela época. O holocausto, falando rapidamente, que eu não vou aprofundar tanto, mas o holocausto é como se fosse hoje uma consagração pessoal. Os manjares, né? A oferta de manjares era a consagração dos bens, né? Naquela época da colheita, das primeiras espigas, que na realidade a oferta de manjares era de alimentos, era feito com espigas, flor de farinha, ou seja, a melhor farinha que tivesse. Tinha também a oferta pacífica. A oferta pacífica era a oferta de paz, em algumas traduções trazia como oferta de paz, era a oferta de comunhão com Deus. Tinha também a oferta pelo pecado, que era uma oferta em busca de perdão pelas transgressões, e também tinha a oferta pela culpa. A oferta pela culpa era voltada para a restituição de um dano que você fez a uma pessoa ou a Deus. Mas eu vou estar focado hoje no Levítico 14, porque achei realmente muito interessante esse capítulo, busquei de Deus e esse foi o capítulo que eu achei extremamente interessante, porque ele junta várias ofertas, eram necessárias várias ofertas ao mesmo tempo, quando o Levítico 14 fala acerca da lei do leproso, quando ele fosse considerado que ele tivesse sarado da lepra. Não era simplesmente ele sarou, tudo bem, ok, ele tinha que voltar para o arraial, porque o leproso ficava fora do arraial, ele era imundo. Para ele se tornar limpo, ele tinha que fazer algumas ofertas perante o sacerdote. Mas era necessário que fosse usado para isso, perdão, irmãos, era um pau de cedro, lá em Levítico 14:4, é necessário um pau de cedro, duas aves vivas e limpas, um pau de cedro, estofo carmesim e isopo. Eram necessários para o ritual. As duas aves vivas e limpas, não poderiam ser aves imundas. Tinha separação do que eram animais imundos e animais puros e impuros, por isso que são aves limpas ou aves puras. E pegaria esse estofo carmesim. Na verdade, estofo carmesim é um pedaço de lã tingida de um vermelho vivo, sangue, um vermelho púrpuro. E o isopo era uma erva aromática, uma erva balsâmica, que se fazia bálsamos para cura. E o que isso indica em relação a Cristo? Primeiramente, esse estofo carmesim, esse pedaço de lã, seria a lã do cordeiro cobrindo o pecado, ou seja, o estofo carmesim ali significava o sangue do cordeiro, uma parcela do sangue do cordeiro. O balsâmico, por quê? Porque na realidade a pessoa imunda, quando se chega, hoje o pecado é a imundície da humanidade. O pecador, quando se chega a Cristo e recebe Cristo na sua vida, é como se fosse tudo isso uma sombra do que iria acontecer. O que está em Levítico é uma sombra do que iria acontecer. O que era feito com isso? Das duas aves, uma ave é sacrificada num vaso de barro com água corrente. Esse estofo carmesim com isopo era mergulhado nesse sangue e era aspergido sobre a pessoa 7 vezes. 7, o número perfeito de Deus, né? O tempo de descanso. Então a pessoa teria descanso dos seus pecados. O sangue seria o sangue da aliança que cobriria todos os pecados. Mas não para por aí, não. Após todo esse processo, o sacerdote o consideraria limpo.
Mas mesmo assim, ele não se achegaria à sua tenda. Ele iria para o arraial, mas não entraria na sua tenda. Ou seja, não entraria no conforto. Ele ainda tinha que passar por um processo. É como a pessoa vem hoje para o mundo de Deus, quando ela retorna para os caminhos de Deus, quando ela tem de novo um encontro, um resgate, quando vem de novo a ter um resgate na presença de Deus, porque todo mundo é de Deus, porém está afastado de Deus aquele que não tem comunhão com Deus. Ele está afastado, ele não pertence a Deus, mesmo sendo de Deus, criado por Deus, ele não tem comunhão com Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Há certos ritos que teriam que acontecer ali, e vai acontecer aqui também hoje na nova aliança. E também foi dito que ele ficaria ali na porta da tenda da tenda dele, na porta da tenda dele, perdão, e aí por 7 dias ficaria ali. Depois desse período ele passaria a navalha no seu corpo, rasparia a cabeça, a sobrancelha, a barba, todos os pelos do seu corpo e se banharia em água. A primeira intenção é a pessoa quando recebe Jesus na sua vida. A segunda, quando se banhar em água, seria o simbolismo do batismo hoje, o batismo que Jesus mostraria para João Batista, que João Batista mostrou para o mundo e que Jesus mostraria para nós. E através de todas as coisas, ele passou pelo batismo com João Batista, para cumprir tudo que estava na sombra da lei. Após isso, irmãos, lá mais à frente, a necessidade também de separar dois cordeiros, estudar no versículo, no Levítico 14, a partir do versículo 10, no 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano e 3 dízimos de uma efa de flor de farinha, para a oferta de manjares, amassada com azeite e separadamente um cestário de azeite. O interessante é que ele teria que fazer, primeiro, sacrificar um cordeiro de 1 ano, sacrificar um cordeiro para a oferta da culpa. Ele teria que reconhecer a culpa. Quando nós viemos para Cristo, nós reconhecemos nossa culpa, por isso sacrificaria um cordeiro. O cordeiro é o que limpa a sua culpa. Esse é o primeiro passo. Você tem que passar por isso. Não tem como fugir dessa etapa hoje. E aquele Levítico mostrava, sem sombra de dúvidas, o que aconteceria hoje. Sem aceitar a sua culpa, sem levar o cordeiro para morrer por você, você não tem comunhão com Deus. Impossível, qualquer ser humano, sem esses ritos, ter comunhão com Deus. Só que hoje, como você faz isso? É espiritual. Você tem que... A primeira sombra de aceitar a Cristo, aquele sangue, aquela lepra é o pecado. Você chegando na igreja, na presença de um sacerdote, na presença de Deus, na busca incessante por Deus, você começa a caminhar, você precisa se chegar a Ele, aceitar. Primeiro você aceita o sangue sobre você, depois você aceita a água sobre você, então aí você vai começando a entender e começa a perceber que você estava em pecado e que só o Cordeiro retiraria esse pecado de você. Quem é o Cordeiro perfeito? Hoje, Cordeiro Pascal, o Senhor Jesus. Então esse Cordeiro, pelo pecado, tinha que ser sacrificado. Era primeiro sacrificado o Cordeiro, perdão, não pelo pecado, o Cordeiro da culpa, seria sacrificado primeiro da culpa, para que você entender que você é culpado. Você é culpado de estar afastado de Deus. Deus não tem culpa de nada. Deus fez um plano perfeito. Você é culpado de estar afastado de Deus. Então, primeiro, esse cordeiro, na realidade, é você reconhecendo a sua culpa. Esse cordeiro morreu e você é o culpado, não ele. Depois vem a expiação pelo pecado. O sangue do cordeiro é jorrado novamente, o cordeiro ali é sacrificado para a oferta de pecado. Primeiro a oferta de culpa, de reconciliação, depois a oferta de pecado, perdão, oferta de perdão. E o interessante é que também com o azeite, que era colocado juntamente com a oferta de manjares, o sacerdote que colocava o azeite na ponta da orelha e no dedão da pessoa ali, se não me engano, não na ponta da orelha, no dedão do pé e no dedão da mão,
não na ponta da orelha, ele, na realidade, a pessoa é como se simbolizasse ali o Espírito Santo. Mas todo o restante do azeite que sobrava na mão do sacerdote era colocado sobre a cabeça da pessoa, simbolizando o recebimento do Espírito Santo. Azeite, o Espírito Santo de Deus. Era o que viria sobre todas as coisas. No início foi um simbolismo, uns ritos, que ninguém entendia porque não estava preparado ainda. Conforme o homem vai progredindo, Deus vai se mostrando ao homem, mas as coisas não mudam. Hoje a nova aliança, ela não vai ter mudança. A nova aliança, até o dia que Jesus voltar, ela vai ser única, imutável. E as pessoas precisam entender que essas coisas aconteciam e ninguém entendia, que na realidade era para nós entendermos hoje. Hoje nós entendemos a significância que aquilo tinha para aquele povo. Era assim que o povo teria perdão, porque o povo não estava pronto para conhecer Jesus. Ainda não estava pronto para o Salvador. Eles queriam um Salvador guerreiro, um Salvador que tivesse espada na cintura, um rei imbatível. Jesus é esse rei imbatível. Porém, o mundo hoje em que lutamos é um mundo espiritual. Forças do mal trabalhando também no mundo espiritual. Hoje você não vê mais uma cidade atacando a outra, você não vê mais um bairro atacando o outro, porque hoje, na realidade, todo ataque ele vem do mundo espiritual. E hoje ele é rebatido também nessa área. Por isso não precisamos mais desses sacrifícios. Mas ficou tranquilo aí. E também, Deus sabendo de todas as coisas, e mesmo passando pela oferta da culpa, a oferta do pecado, ainda era necessário um holocausto. A cabra de 1 ano, né, sem defeito, sem mancha. A cabra não, a ovelha, perdão, de 1 ano, né, seria uma ovelha de 1 ano. Ela é necessário que fosse abatida também. Era uma cordeira de 1 ano, né, então era uma ovelha, uma cordeira fêmea. Era necessário fazer isso como oferta voluntária. Primeiro, você está leproso pelo pecado, você se achega perante o sacerdote, mesmo sem saber como está acontecendo as coisas hoje, no mundo de hoje, você se achega, é lançado sobre você simbolicamente o sangue de Cristo, porque você ainda não entende, mas o Espírito Santo começa a trabalhar em você ali, e você é até considerado limpo. Aí você anseia, o seu espírito é vivificado nesse ato, que o Espírito Santo começa a trabalhar em você. Você anseia para passar pelas águas, onde o simbolismo é que todos os pelos eram raspados e colocados em água. Tanto as aves, a ave que era batida em água corrente no vaso de barro, significava ali o batismo, como também quando você passava, quando a pessoa passava naquele rito, raspar todos os pelos e banhado em água. Também representava o recebimento do batismo, de uma significância que você quer viver para Deus. Logo depois viria todo o restante, e aí sim viria o azeite, depois do abate da oferta pela culpa, você reconhecendo a sua culpa, que você é culpado do cordeiro ter morrido. No nosso caso, nós somos culpados de Cristo estar na cruz, né? Nós tivemos grande culpa nisso. E aí as coisas iam acontecendo passo a passo. E o interessante é que Deus dava condições para todos, porque a oferta pela culpa... interessante, a oferta pela culpa tinha que ser um cordeiro, não tinha conversa, tá? Que mais na frente, fala logo à frente das pessoas sem posses, fala assim, se for pobre, no capítulo 14, versículo 20, se for pobre, suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta movida, para fazer expiação por ele. A dízima e a efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e um cestar de azeite. 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta de pecado e outro para o holocausto. A oferta da culpa tem que ser um cordeiro, não escapa. Porque para você reconhecer que o cordeiro morreu por sua culpa. Então não dava para fazer a oferta. Por isso que não seria oferta. Quando era pobre, não precisava levar o outro cordeiro para o pecado e a cordeira para o holocausto. Poderia ser 2 rolas ou 2 pombinhos.
um para o pecado e um para o holocausto. Mas, quando se aplicava a culpa, tinha que ser um cordeiro sem defeito. Por quê? Simbolizando a morte do cordeiro na cruz, simbolizando o Senhor Jesus morrendo na cruz. E o interessante é que nessa passagem, logo na frente também fala das casas contaminadas por lepra, que eu não vou entrar nesse momento agora, mas também casas movidas, que viviam em imundície, em pecado, né, em coisas que imundas. Imundície era imundos perante Deus. E as coisas imundas não se achega a Deus sem antes passar por um processo. Então o imundo, para se chegar a Deus, ele tem que passar por um processo de limpeza. É um processo. Você não chega, pum, tô limpo, tô servindo a Deus perfeitamente. Não, você passa por um processo. Isso é que muita gente não entende nas igrejas hoje. Santidade é um processo, pureza é um processo. Mas você tem que passar por cada etapa do processo e continuar passando dia a dia, para que as coisas não retornem, ou piorem, ou retrocedam de como você vivia antes. Esse livro de Levítico é um livro maravilhoso, ele é um pouquinho mais trabalhoso para se entender, mas realmente vale a pena ser estudado para a gente entender as sombras das coisas vindouras, que é o que nós vivemos hoje, mas para ver que Deus se mostrava passo a passo desde muito tempo atrás. E finalizou em Jesus, que ainda há coisas para acontecer na nova aliança que nós ainda veremos pela frente. Primeiro, nós chegamos a Deus, nós passamos pelo processo de limpeza da lepra, né, para aquele processo do carmesim, né, do isopo, o carmesim simbolizando que viria o sangue, o isopo simbolizando que viria o bálsamo na nossa vida. Seríamos considerados limpos, mas ainda teremos que ser banhados em água para ser considerado caminhando com o povo de Deus. Depois viria a oferta pela culpa. Essa tem que ser um cordeiro, não escapa. Tem que ser um cordeiro de qualquer forma, independente de ser pobre ou ser rico, tinha que ser um cordeiro, porque simbolizava que nós precisamos ser resgatados pelo cordeiro hoje. É o resgate, entrega pela culpa. Eu recebi, eu entendi que ele foi no meu lugar. Eu sou culpado, mas ele aceitou ir. Depois viria, sim, pelo pecado, a oferta pelo pecado, o cordeiro também cobriria. E a oferta pelo holocausto seria uma cordeira. Para entender, o holocausto você faz de bom grado, de bom coração. Mas no caso do leproso, obrigatoriamente ele teria que fazer. O leproso, eu vou dizer que é alguém que hoje, vamos dizer assim, pessoas que estão caminhando às vezes, pode se tornar imundos por se contaminarem. Há um processo. As pessoas que se achegam a Deus que nunca queiram voltar atrás, porque não há um novo cordeiro, não há mais um sacrifício, mas ainda tem oportunidades, porque o Senhor Jesus é misericordioso. O processo hoje é se manter na presença de Deus. Eu amei esse livro de Levítico, custei um tempo estudando ele, ainda preciso estudar mais, preciso aprender mais, mas vou estar compartilhando cada dia um pouquinho daquilo que eu aprendi. Espero que tenha tirado dúvidas de algumas pessoas. Mais para frente eu vou estar falando separadamente sobre cada sacrifício, mas hoje fica esse sacrifício para limpeza da lepra, quando a pessoa da lepra se tornava limpa, ou seja, quando nós nos tornamos limpos do pecado. Quais são os passos a seguir? Esses passos que eram colocados no passado, hoje são colocados no mundo espiritual ao nosso entendimento. Então não adianta achar que pela graça tudo pode, não, também é um processo. Também passaremos por um processo de vida para estar caminhando com Jesus e para nos tornarmos limpos e não imundos, para nos tornarmos puros, nos chegando ao Santo do Santo através do sangue do Cordeiro. Eu agradeço pela oportunidade e em breve estaremos novamente nos encontrando para falar um pouquinho mais desse livro maravilhoso que tem moldado a minha vida e creio com toda certeza em nome do Senhor Jesus que vai moldar a vida de todos aqueles que quiserem entender um pouquinho mais.